Olá, crianças! Estamos aqui para a sala de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação e comprimento. Alguém aí conhece aquela musiquinha do elefante? Que diz assim: um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam muito mais. Observe a quantidade total de patas de acordo com o número de elefantes. Dois elefantes têm 8 patas. Podemos representar a quantidade total de patas por meio de uma adição de quantidades iguais. 4 patas mais 4 patas é igual a 8 patas. Uma multiplicação. A gente sabe que a gente tem 2 elefantes, certo? Então, a gente coloca o número 2 aqui para representar a quantidade de elefantes. Vezes 4 patas, que é a quantidade de patas que cada um tem. Então, 2 vezes 4 é igual a 8 patas. Aqui na página seguinte, a gente tem agora 3 elefantes. 3 elefantes têm 12 patas. Podemos representar a quantidade total de patas por meio de uma adição de parcelas iguais. 4 patas mais 4 patas mais 4 patas é igual a 12 patas. Uma multiplicação. A gente sabe que a gente tem 3 elefantes, então o número 3 representa a quantidade de elefantes. O número 4, a quantidade de patas. 3 vezes o 4 é igual a 12 patas. Repetiu o 4 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Que deu o total de 12 patas. 4 elefantes têm 16 patas. Podemos representar a quantidade total de patas por meio de uma adição de parcelas iguais. 4 patas mais 4 patas mais 4 patas mais 4 patas é igual a 16 patas. Por uma multiplicação, a gente sabe que temos 4 elefantes e cada elefante tem 4 patas. Então, colocamos 4 vezes 4 patas é igual a 16 patas. Uma adição de quantidades iguais pode ser representada por meio de uma multiplicação ou sinal de vezes. Vezes indica uma multiplicação. X indica uma multiplicação, certo? Aqui a gente tem uma tarefinha que diz assim, questão número 1. A professora de Educação Física reuniu os alunos do segundo ano em equipes para realizar uma atividade. Ela reuniu em quantas equipes? Uma equipe, 2, 3, 4, 5 equipes. Cada equipe tem 3 componentes. Letra A. Quantas equipes a professora formou? 5 equipes. Letra B. Quantas crianças há em cada equipe? 3 crianças. Letra C. Quantas crianças há no total? Quantas crianças existem no total de todas essas equipes? Vocês vão contar e vão colocar aí, tá bom? Letra D. Represente essa situação por meio de uma adição e por meio de uma multiplicação. Primeiro, a adição. A gente sabe que temos 5 equipes, cada equipe com 3 componentes. Então, vamos colocar aqui para representar a adição. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, até completar os 3 de cada equipe. Vamos colocar o sinal de mais e colocar o resultado. Para representar a multiplicação, a gente sabe que temos 5 equipes. Então, colocamos o número 5, o sinalzinho, que é o x de vezes, número 3, porque são 3 componentes em cada equipe, o igual, e fazemos a multiplicação. 5 vezes 3 é igual a, que vocês vão descobrir e colocarem aí, tá bom? Questão número 2. Os alunos estão ajudando a professora a encher balões para uma comemoração na escola. Desenhe a quantidade de balões que cada criança já conseguiu encher. Laura e Caio encheram 3 balões cada um. Aqui é o quadrinho de Laura e aqui é o de Caio. Então, vocês vão desenhar aí dentro 3 balões para cada um. Represente a quantidade de balões que as crianças encheram no total por meio de uma adição e multiplicação. A gente sabe que a Laura encheu 3 balões e que o Caio encheu 3 balões. Então, a gente vai colocar 3 mais 3 é igual a 6.
para a representação em adição. Para a representação na multiplicação vai ser diferente. A gente vai colocar 2 vezes 3, que é igual a 6. Letra B. João, Valéria e Marcelo encheram 2 balões cada um. A gente tem o quadrinho aqui de cada um deles, do João, da Valéria e do Marcelo. Cada um encheu 2 balões, então vocês vão desenhar 2 balões em cada quadrinho. Represente a quantidade de balões que as crianças encheram no total por meio de uma adição e por meio de uma multiplicação. Na adição, a gente vai colocar 2 para cada um. 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Na multiplicação, a gente sabe que a gente tem 3 quadrinhos e 3 crianças. Então, vamos colocar o número 3 para representar as crianças. Vezes 2, porque são 2 balões. Então, 3 vezes 2 é igual a 6 também. Questão número 3. Você sabe o que é trava-língua? Trava-língua é um texto que apresenta palavras difíceis de serem pronunciadas rapidamente na sequência em que aparecem. Tente repetir o texto a seguir bem rápido e sem errar. E aí tem um textinho. Lá em cima daquele morro mora a aranha, mora a arara. Quando a aranha arranha a arara, a aranha arranha a arara. Viu aí como não é difícil o textinho? Tentem repetir sem errar também, tá? Agora represente a quantidade total de patas das aranhas abaixo por meio de uma adição de quantidades iguais e de uma multiplicação. A gente tem aqui 3 aranhas. Cada aranha tem 8 patas e ele quer que a gente represente essa soma através de uma adição de parcelas iguais e uma multiplicação. Na adição, a gente sabe que cada uma tem 8, então a gente vai repetir o 8 3 vezes. 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24. Na multiplicação, a gente sabe que a gente tem 3 aranhas, então vamos colocar o número 3. Vezes o 8, porque são 8 patas, e é isso que a gente quer descobrir. Então, 3 vezes 8 é igual a 24. Aqui na página seguinte, a gente tem a questão número 4. Os alunos do segundo ano estão construindo figuras com palitos. Represente a quantidade total de palitos usada na construção das figuras por meio de uma multiplicação. A gente tem que representar esses palitos por meio de uma multiplicação. No primeiro quadrinho, a gente tem 4 palitos. Então, vamos colocar aqui 1 vezes o 4, que é igual a essa quantidade aí. Que é igual a 4, que vai ser, as continhas todas vão ser igual ao resultado que tem aqui dentro do quadro, viu? O resultado de palitos. A gente sabe aqui que a gente agora tem 2 quadrinhos. Se aqui eram 4, aqui vão ser 8. Então, a gente sabe que a gente tem 2 quadrinhos. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Então, eu vou colocar o número 5 vezes o 4, que cada quadrinho tem 4 palitos, que eu vou ter o resultado de 20. Como é o nome da forma dessa figura? Qual é o nome da forma dessa figura? É um triângulo, é um quadrado, é um retângulo? Coloquem aqui o nome da figura nesse pontinho. Letra B. Na letra B, a gente tem agora palitos de picolé. Cada palitinho de picolé tem 3, cada quadrinho tem 3 palitinhos de picolé. No primeiro, a gente tem apenas um quadrinho, né? Aí, 1 para representar. 1 vezes o 3, porque são 3 palitos, é igual a quanto? Coloquem aí o resultado. No segundo aqui, a gente tem agora 3. 1, 2, 3. Então, vamos colocar o número 3. Vezes, o sinal de vezes. 3 de novo, porque cada um desses quadrinhos tem 3. Igual a... Vocês vão colocar o resultado. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Como é o nome da forma dessa figura?
Essa figurinha aqui, o que que é? Um quadrado? É um círculo? Um triângulo? O que que é? Coloquem aqui o nome dela. Questão número 5. Observe os convidados para a festa de aniversário de Vitor. Represente a quantidade total de convidados por meio de uma multiplicação. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 mesas. Cada mesa tem 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Como que a gente vai representar? A gente sabe que a gente tem 4 mesas, então colocamos o número 4 para as 4 mesas. Vezes o número 5, porque são 5 crianças em cada mesa. E aí eu vou ter o resultado de 20. E assim eu representei em uma multiplicação. Na próxima página, a gente tem a questão número 6. Bia comprou 2 caixas de giz de cera para seus filhos. Letra A. Use a multiplicação para indicar quantos giz de cera há no total nessas caixas. A gente sabe que aqui na frente da caixa está dizendo 6 unidades, então significa que tem 6 giz de ceras aí. Use a multiplicação para indicar quantos giz de ceras há no total dessas caixas. Como que a gente vai representar aqui na letra A? A gente vai colocar o 2 vezes o 6, que é igual a 12 giz de ceras que tem aqui nessas duas caixas, tá bom? Letra B. Se Bia tivesse comprado mais uma caixa, quantos giz de cera seriam? Aí ela ia ter mais 6 giz de cera. Como que a gente vai representar? 3, porque agora são 3 caixas, vezes os 6, porque são as unidades de giz que tem, que vai dar igual a 18 giz de cera. Questão número 7. Preencha a tabela representando a quantidade total de rodas em cada linha, por meio de uma adição de parcelas iguais e uma multiplicação. A gente tem aqui uma tabela com várias bicicletas. Adição e multiplicação. A gente vai ter que representar de duas formas. Na primeira fileira aí, a gente tem 2 bicicletas. Cada bicicleta tem 2 rodas. Então, vamos colocar aqui 2 para a quantidade de bicicleta, mais 2, porque são 2 bicicletas. E vamos colocar o resultado. 2 mais 2 é quanto? E na multiplicação a gente vai fazer diferente. A gente vai colocar o número 2 para a quantidade de bicicleta, vezes o número 2 para a quantidade de rodas. E aí a gente vai colocar um sinal de igual e vai colocar o resultado. 3 vezes 2 é quanto? Assim vocês vão fazer com as outras duas. Como, por exemplo, na segunda fileira a gente tem 4 bicicletas. 4 bicicletas, então vamos colocar 2 para cada uma. 2, 2, 2 e 2, que é igual a 8. 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. Mas para a multiplicação a gente representa de maneira diferente. A gente sabe que a gente tem 4 bicicletas, então colocamos o número 4 para cada uma bicicleta. Colocamos o sinal de vezes e colocamos o número 2, porque são 2 rodas. O sinal de igual e fazemos a multiplicação. 4 vezes 2 dá igual a... Assim vocês também vão fazer com a terceira linha. Questão número 8. Escreva no quadro a quantidade total de rodas dos triciclos usados usando uma multiplicação. Aqui embaixo a gente tem uma linhazinha que a gente vai representar usando uma multiplicação. A gente sabe que aqui no primeiro quadro a gente tem 4 triciclos, então colocamos o número 4. Colocamos o sinal de vezes e colocamos o número 3. 4 vezes 3, por que o número 3? Porque são 3 rodas. 4 vezes 3 é igual a... Descubram aí. No segundo, a gente tem 5 triciclos. Então, colocamos o número 5. Colocamos o sinal de vezes e colocamos o número 3, porque é o número de rodas que tem em cada triciclo. 3 vezes 5 vezes 3 é igual a... Esse aqui é o jogo que a gente vai fazer na nossa aula ao vivo. O material de apoio para a gente poder realizar esse jogo está lá na última página. A tia vai explicar como ele funciona, só que antes vocês deixem aí ele já recortadinho para a nossa aula ao vivo, tá bom? Eu não sei se a gente vai conseguir jogar com todo mundo, mas a tia vai explicar o jogo e aí a gente vai jogar com alguns participantes e depois vocês pratiquem ele em casa com o papai e com a mamãe, tá bom? Para treinar.
Então, para nossa aula, deixe esse joguinho já recortado, tá bom? Beijos e tchau, tchau.